Olá, amigo, tudo bem? O tema de hoje é compaixão e misericórdia. E o texto bíblico base para esta mensagem vem de Provérbios, capítulo 14, verso 21. Mas, antes de ler, convido você a orar comigo. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. E o nosso pedido é que o Espírito Santo traduza à nossa mente o recado que o Senhor tem a nos dar nesta mensagem. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, em Provérbios capítulo 14, verso 21, lemos: O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Desde seu início, o cristianismo revelou ser uma religião de amor por meio da compaixão e da misericórdia para com os pobres. Lourenço era um diácono muito generoso, especialmente com os pobres. Ele viveu em Aragão, cidade do Império Romano, no século I. Durante uma das perseguições aos cristãos, ordenaram a ele que trouxesse a um oficial romano alguns dos tesouros da igreja. E o que ele trouxe foram alguns pobres, miseráveis e aleijados, e referiu-se a eles dessa maneira: Esses são os tesouros da igreja. Por ter respondido assim, ele foi queimado até a morte. Hoje, em Fort Lauderdale, na Flórida, existe um abrigo em homenagem ao diácono cristão, a Capela São Lourenço. Esse abrigo oferece alimentos aos desabrigados, uma caixa postal, aconselhamento, referências de emprego, chuveiros, sanitários, serviços de capela, telefone e muito mais. A missão de Cristo pelos pobres influenciou a igreja de Fort Lauderdale. Segundo historiadores do tempo do Império Romano, a caridade tinha pouco alcance na vida das pessoas, principalmente para aqueles que mais necessitavam. Qualquer ajuda tinha um propósito carregado de segundas intenções. Entretanto, Jesus nasceu e fez toda a diferença. Em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19, o evangelista apresenta a identidade e a missão messiânica do Senhor e mostra uma agenda de ações do que ele fazia em seu ministério em favor da humanidade. Em favor da humanidade caída, o ministério de Jesus era evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. E você vai vendo em Lucas 5, 12 a 32, capítulo 6, versos 6 a 11, capítulo 7, versos 11 a 17, 36 a 47, capítulo 8, versos 43 e 56 a 56, Isaías 6, 1 e 2, que foi realmente isso que Jesus fez. O relato de todo o Evangelho é um testemunho destas ações que revelam que a missão de Jesus, a encarnação dele, tinha objetivos de restauração e redenção. E essas ações também revelam o bondoso cuidado de Cristo por todos, incluindo os pobres da sociedade. Agora, e se Jesus não tivesse nascido? Haveria salvação para os pobres? Primeiro, Jesus nasceu para dignificar os pobres. Entre os pensadores da época de Cristo, estava a ideia de que o sofrimento dos pobres se devia ao fato de essa classe de pessoas ser amaldiçoada como resultado de suas próprias escolhas. Jesus nasceu para evangelizar os pobres e proclamar aos cativos, ou seja, proclamar as boas novas de que ele é o Salvador, o Cristo e o Senhor. Confira isso em Lucas 4:18, Lucas 6:20, Lucas 2, verso 11. Quem eram os pobres?
A resposta é bem mais ampla, mas a princípio eram aqueles que tinham poucos recursos financeiros ou bens, ou nenhum recurso. Os pobres estavam entre as multidões que seguiam Jesus. O que vemos é que Jesus convivia com pessoas pobres porque tinha compaixão delas. Ele supria suas necessidades e as evangelizava. Quando Lucas fala dos pobres, menciona também os cegos, aleijados, leprosos, surdos e coxos. Veja em Lucas 7:22 e Lucas 14 e 21. Tomemos como exemplo o leproso de Lucas capítulo 5, versos 12 a 15. Os leprosos estavam entre as pessoas pobres da época. Ao mencionar o leproso, Lucas se refere a uma pessoa com uma doença contagiosa e mortal. Sem condições de trabalhar, ela era separada do convívio social e dependia da generosidade e da piedade dos outros. A lepra era considerada o castigo de Deus sobre uma pessoa. O leproso era insultado e repelido com pedras para que não se aproximasse dos saudáveis. Lucas diz que as boas novas de salvação chegaram ao leproso por meio da ação e das palavras de Jesus. O leproso se aproximou de Jesus, suplicando-lhe que se fosse da vontade do mestre, ele poderia purificá-lo. O homem doente humildemente se submeteu à soberania de Cristo, não duvidando do poder nem da compaixão de Jesus. Mas o doador da vida fez algo fora do comum para seus dias. Antes de falar qualquer palavra, Jesus estendeu seu braço e o tocou. O Salvador revelou o amor divino ao tocar o leproso, pois ninguém poderia fazer tal ação sem também ser considerado impuro. Em linguagem não verbal, Jesus lhe devolveu a dignidade e o respeito humano. Depois, Jesus restabeleceu sua saúde com palavras de poder criador e restaurador. As atitudes de Jesus inspiraram Francisco de Assis, que, ao deixar sua vida opulenta de prazeres e converter-se ao Senhor, o jovem rico abandonou tudo para ajudar quem precisava e pregar o evangelho aos pobres. Algo que marca a vida de São Francisco de Assis é a maneira como ele cuidava dos leprosos ao criar abrigos para atendê-los. Certa vez, Francisco encontrou um leproso à beira do caminho e, ao contrário da maioria das pessoas que se mantinha à distância do doente, ele sentiu profunda compaixão e compreendeu que aquela pessoa necessitava do amor de Cristo e do cuidado humano. Aqueles que testemunharam aquele encontro ficaram chocados e perplexos com a atitude de Francisco, mas ele explicou que, ao servir o leproso, ele estava servindo a Cristo. Jesus cura e salva a pessoa pobre, mas também cura e salva a pessoa egoísta. Jesus nasceu e fez toda a diferença na vida dos pobres, leprosos, na vida de São Francisco de Assis e na vida de milhões de cristãos durante séculos. Certamente, ele fará toda a diferença na sua vida também. Agora, e se Jesus não tivesse nascido? Teríamos conhecido o seu exemplo de cuidado e acolhimento aos pobres e necessitados? Segundo, Jesus nasceu para dar o exemplo de acolhimento àqueles que necessitam de ajuda. Vejamos outro exemplo do Evangelho de Lucas, onde observamos que Jesus teve compaixão de um endemoniado gadareno. Lucas 8, de 26 a 34. Aquele homem andava entre os sepulcros. Talvez de hoje ele seria um andarilho, um sem-teto, um sem família, que havia perdido o juízo por causa dos vícios e do pecado. Ele estava sem roupas e furioso. Confira em Mateus 8, 28. Tal era o medo que as pessoas tinham dele, que
o prendiam com grilhões e correntes. Contudo, o endemoniado, de acordo com Mateus 5,14, os despedaçava. O gadareno era totalmente escravo de Satanás. Cumprindo seu papel como libertador messiânico, Jesus ouviu o clamor daquela pessoa por libertação do cativeiro do diabo. Após sua libertação, o homem estava agora em sã consciência, vestido e assentado aos pés de Jesus. Ele fora curado espiritual e mentalmente de seu estado deplorável. O evangelho foi ensinado a ele pelo próprio mestre. Cristo o acolheu. É importante dizer que Jesus dá o exemplo de uma vida cheia de significado em favor daqueles que precisam. Porém, Jesus não dá somente o exemplo, ele também oferece o poder para viver uma vida de compaixão e misericórdia como ele viveu. Uma vida frutífera é possível quando vivemos unidos a Jesus, como ensina João capítulo 15. Esse exemplo pode ser visto em outro livro do médico Lucas, o livro Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é a continuidade da vida e do ministério de Cristo, só que agora na vida dos discípulos de Cristo. A missão profética de Jesus continua com homens e mulheres transformados e cheios do Espírito Santo. Eles produziram os frutos de amor, bondade e compaixão e misericórdia por todos, em especial pelos pobres. Por serem assim, foram chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Os não cristãos viam nos seguidores de Cristo o próprio Jesus em compaixão e misericórdia. O amor de Cristo impulsionava a igreja a ensinar, curar e pregar o evangelho a todas as pessoas em todos os lugares. A igreja era acolhedora como Jesus. Se havia necessitados, ela estava disposta a prover a eles o que precisavam. Confira isso em Atos capítulo 4, versos 34 e 35. Para suprir as necessidades, existia um fundo que visava ajudar pobres, escravos, viúvas, órfãos, estrangeiros, sendo eles cristãos ou não. O poder do evangelho trazia cuidado e acolhimento a quem precisava. Os primeiros cristãos amavam Jesus e as pessoas por quem ele morreu. Cada ser humano, mesmo estando sob o poder do inimigo, era importante para a igreja. A igreja fez toda a diferença nos dias apostólicos porque ela seguia o amor e o exemplo de Jesus. Porque um dia ele nasceu e toda pessoa é importante. Você é importante para Jesus. Agora, e se Jesus não tivesse nascido? Teríamos conhecido o perdão de Deus pelos pobres pecadores? Terceiro ponto, Jesus nasceu para conceder uma vida nova a todos. A última história que nós pegamos como exemplo aqui do Evangelho de Lucas vem da mulher curada de hemorragia. Ela sofria da enfermidade há 12 anos e era socialmente rejeitada. Pelo que tudo indica, havia gastado seus recursos também com médicos para ser curada e voltar a ter uma vida normal. Aquela mulher também era cativa da enfermidade e oprimida emocionalmente pela situação em que se encontrava. Mas a mulher creu em Cristo. Ela creu que Cristo curaria sua enfermidade, dando-lhe uma nova vida. Pela fé, ela tocou nas vestes de Jesus e o Senhor a libertou de seu mal, concedendo-lhe o ano aceitável do Senhor, referido em Lucas 4,19. A expressão ano aceitável do Senhor se refere ao ano do jubileu, trazido lá de Lucas capítulo 25, versos 8 a 34.
O jubileu ocorria a cada 50 anos e anunciava a libertação dos escravos, o perdão das dívidas aos pobres e empobrecidos e o retorno de sua herança perdida pelas mazelas da vida. A mulher curada agora estava no jubileu messiânico que Jesus anunciara na sinagoga de Nazaré em Lucas 4, 18 e 19. O jubileu representava o início de uma nova vida para todos os libertos do cativeiro e opressão. Uma nova vida para os pobres. A pobreza sempre existiu na terra. Entretanto, a Igreja de Cristo fez muito para amenizar a pobreza. E ela continua fazendo muito. Temos como exemplo em nosso meio os projetos da ADRA, da ASA, o mutirão de Natal, lares de crianças, orfanatos, asilos, hospitais, abrigos, o sopão. Muitos dos projetos da igreja são como o jubileu, oportunidades de reiniciar a vida. E é isso que Cristo oferece, um novo começo. O ano aceitável do Senhor é o convite para aceitar a graça perdoadora e restauradora de Cristo. João 3,16 afirma: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer perdoar nossas dívidas chamadas de pecado. Ele nos ama e quer transformar a nossa vida. Deus quer nos salvar das nossas misérias espirituais, físicas, emocionais e sociais. Você deseja o perdão transformador de Cristo? Imagine como seria o mundo se Jesus não tivesse nascido. Com esse pensamento, nós podemos concluir pensando como deveria ser assustador. Imagine só como seria o mundo se Jesus não tivesse nascido. Não seria assustador pensar assim? Jesus nasceu para ser a bênção do Deus Trino para a humanidade caída, conforme a promessa divina feita a Abraão lá em Gênesis capítulo 12, verso 3. Jesus nasceu para salvar os pobres, os rejeitados da sociedade, para ser um exemplo do cuidado para com os desprovidos de recursos, para trazer o perdão ao pecado e, o mais importante, uma nova vida de oportunidade com Deus. Depois que Jesus nasceu, o mundo nunca mais foi o mesmo. Isso graças ao seu poderoso amor que traz compaixão e misericórdia. Os discípulos de Jesus estão espalhados pelo mundo todo e continuam a abençoar aqueles que necessitam. Desde os tempos mais antigos da igreja cristã até hoje, os cristãos têm mostrado compaixão e misericórdia pelas pessoas. Isso é fruto da obra de Cristo na vida daquele que crê. É a ação do Espírito Santo que derrama o amor divino, conforme Romanos 5,5, no coração daquele que está ligado a Jesus. É o poder transformador de Cristo. Você deseja ser um seguidor de Jesus? Você deseja aceitar o Jesus que veio ao mundo para transformar a vida das pessoas? Ele quer transformar sua vida. Ele quer perdoar seus pecados e lhe dar um novo começo. Se esse é seu desejo, eu quero orar com você pela sua decisão. Querido Deus, muito obrigado porque este meu amigo está abrindo o coração aqui no desejo de que o Senhor o transforme de pessoa boa para pessoa bondosa que demonstra amor, compaixão e misericórdia para com seus semelhantes. Ah, que este meu querido que está participando comigo dessa oração seja como Lourenço, como Francisco de Assis, como os discípulos de Jesus, como o próprio Cristo, que através dele o Senhor abençoe muitas pessoas e ele siga assim salvo em tua graça. Assim eu coloco este meu querido amigo nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz.